Já parou para pensar que na grande maioria das famílias, desde pequeno, a gente é ensinado a buscar a aprovação alheia? Seja na escola, no trabalho ou nas redes sociais, parece que a gente está sempre tentando, pelo menos, agradar a todo mundo que está ao nosso redor. Será que, no entanto, esse tipo de atitude, de comportamento, está revelando para a gente a crença de que a gente acredite que para a gente ser amado, a gente precisa agradar a todo momento, a gente precisa ser perfeito? Hoje a gente vai falar justamente sobre a necessidade de agradar as pessoas a todo momento e a todo custo. Bora bater esse papo. Bom, para a gente começar, eu queria propor aqui uma pequena, simples reflexão na realidade. Pensa aí sobre alguma pessoa ou algum animal de estimação até mesmo que você ame profundamente. Será que esse ser humano ou esse animal de estimação é perfeito? Eu posso apostar com você que não, porque a gente sabe que nesse planeta aqui não existe seres perfeitos, não é mesmo? E olha só que interessante, né? Esse simples exercício já prova pra gente mesmo que a gente não precisa ser perfeito para ser amado. E juntamente com isso, eu quero acrescentar que a gente não precisa agradar a todas as pessoas a todo momento para a gente ser amado e ser aceito também. O que basta é a gente ser quem a gente é. E olha só, veja bem, eu não tô falando aqui para você ser indulgente com os próprios erros. Entender do tipo assim, já que agora eu não tenho a responsabilidade de agradar ninguém, então eu vou só fazer o que dá na minha telha, né? E agir aí de forma irresponsável para com a vida, para com as pessoas à minha volta. Por outro lado, né, a gente tá na vida a partir de um espaço, de um lugar no qual a gente se enxerga como não sendo bom o suficiente, né? Como inferiores ou como não merecedores, né, de sermos amados, de sermos aceitos, e de que para isso a gente precisaria aí agradar as pessoas o tempo todo, isso por si só também tá muito longe de ser saudável. E convenhamos, né, gente, uma coisa é fato, é impossível a gente agradar a todas as pessoas. E além disso, é impossível a gente ser perfeito. A grande verdade é que as pessoas são extremamente diferentes umas das outras. E pensa só aqui comigo. Se você convive muito dentro de um ciclo social aí de pessoas extrovertidas, vamos dizer assim, o que vai agradá-las são comportamentos específicos. Quando que, pelo contrário, se você conviver dentro de um círculo social com pessoas mais introvertidas, o que vão agradar essas outras pessoas vão ser coisas completamente diferentes. Compreende onde eu quero chegar? E a grande questão é que não é só impossível, né, a gente ter tantas versões da gente mesmo, para assim então poder agradar a todos esses públicos, por assim dizer. Mas o simples fato da gente tentar fazer isso é, antes de mais nada, extremamente exaustivo. E eu diria que o pior de tudo é desonesto com a gente mesmo. Se você tem tantas e tantas versões de si mesmo, que você se adapta, né, de acordo com o que você acredita ser a expectativa alheia sobre você, a grande pergunta que fica é: quem é você então? Você então, com a sua personalidade, com a sua história, com as suas particularidades, com tudo que é aquilo que faz você ser especial e único, passa então a simplesmente não existir mais. E por outro lado, então você começa a ser controlado por expectativas externas e ser moldado por projeções, né, que são alheias a você, projeções que estão vindo de fora. E eu diria aqui, gente, que na realidade, a gente poder ter espaço para ser autêntico, né, a gente se autorizar esse espaço, a gente se dar esse espaço, é um dos maiores presentes que a gente pode oferecer a nós mesmos. Apesar de eu notar o fato de que muitas pessoas se autodefinem, né, como sendo honestas ou autênticas, para usarem isso como justificativa, por assim dizer, para agirem de forma indelicada ou desnecessária ou dando opiniões não solicitadas. Por outro lado, não dá para a gente viver da forma na qual o nosso comportamento é constantemente moldado pelo externo, né? E intencionado a querer agradar o outro a todo tempo. Pois veja bem, essa segunda opção aqui, na qual a gente quer agradar o tempo todo, apesar dela ser uma postura não autocentrada, ela também não é saudável. E além de tudo, ela é insustentável. O que eu quero dizer aqui, em resumo, talvez, é que a gente não pode sair de um extremo para outro.
Eu sou muito crítica em relação a justamente a postura das pessoas falarem assim: "Ah, mas eu falo a verdade. Ah, mas eu sou honesta, eu falo o que vem na minha cabeça, eu sou transparente", e acabam usando disso como uma justificativa para alfinetar o outro e falar coisas as quais não são necessárias. Isso, além de ser algo extremamente de mau gosto, né, eu acho que influencia de forma muito negativa as nossas relações interpessoais. Mas, considerando que eu tô falando aqui com pessoas que na realidade tendem a querer agradar a qualquer custo, o que eu tô te falando que você precisa talvez repensar não é em considerar agir dessa forma. O que eu tô querendo te dizer é que entre um extremo e outro existem muitas possibilidades. Não é porque agora que você pode desagradar as pessoas que você vai necessariamente falar coisas impensadas ou cometer atitudes que são rudes para com as pessoas que são importantes para você. Consegue me acompanhar? Faz sentido? Eu diria que aqui, né, nesse caso, quando a gente quer agradar a qualquer custo, uma coisa que vai ser muito essencial é a gente exercitar essa nossa capacidade de estabelecer limite. E limite, eu diria, que está inclusive em entender o que sou eu e o que é o outro. Esse limite físico mesmo, que está imposto até no nosso corpo, né, quando se trata da nossa existência. E aí sim poder reconhecer quando você está sendo invadido, quando você está se sentindo desrespeitado, desconfortável, ansioso. Por exemplo, assim, se algo te deixa desconfortável, hesitante ou até ansioso, pode ser justamente o indicativo de que talvez a gente precise colocar em foco a nossa necessidade e justamente ajustar essa mentalidade de querer agradar. Lembrando que, né, gente, colocar limite sempre vai depender muito da forma que a gente vai fazer. Eu não parto do princípio no qual a gente imponha limites ou no qual a gente demande coisas das outras pessoas, mas sim em sinalizar que algo não é ok ou que algo te faz se sentir de forma desconfortável e aí então agir baseado nisso. E agir aqui não para punir o outro, coisa que muitas pessoas fazem e chamam isso de colocar limites, mas agir baseado no seu interesse de se preservar e priorizar o que é importante para você. Eu diria que quando se trata de relações que são importantes para nós, a gente precisa sim se questionar se as pessoas que se mantêm à nossa volta, elas estão ali por quem a gente é ou simplesmente pelas possíveis vantagens que a gente pode oferecer para elas na vida delas. E claro, né, gente, eu entendo com muita clareza o fato de que há muitas pessoas que são importantes para nós que vão ter expectativas em relação a gente. Porém, eu tô aqui para te lembrar hoje que não cabe a você gerenciar ou atender a expectativa alheia. O que é do outro pertence ao outro, compreende? E sim, né, a gente pode ainda assim olhar para isso, reconhecer isso com respeito, com amorosidade, com generosidade, com honra. Porém, isso não significa que a gente precisa atender a essa expectativa ou essa demanda que nos é colocada. E eu diria atender muito menos ainda se isso for às custas do nosso amor próprio e da nossa saúde mental. A verdade, gente, é que relacionamentos interpessoais podem ser bem desafiadores. Por outro lado, pensa só. Quando a gente é criança, a gente tem um nível de autonomia aí muito pequeno, certo? E justamente por isso, na grandíssima maioria das vezes, as decisões são tomadas por outras pessoas quando a gente é criança, e não pela gente. A gente vai ter pessoas externas a nós dizendo o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é certo, o que é errado, e assim sucessivamente. E eu diria que aqui é justamente por isso que talvez quando a gente se torna adulto, os relacionamentos interpessoais se tornam ainda mais complexos, porque a gente tem que se implicar nessa análise. Quem tem que fazer essa análise agora e essa tomada de decisão é a gente. E justamente com isso vem uma grande carga de responsabilidade na qual algumas pessoas não sabem administrar. E na fase adulta, isso vai ser ainda mais difícil quando a gente não se conhece o suficiente, quando a gente não entende quais são os nossos limites e principalmente quando a gente não sabe se posicionar. Se você tem dificuldade em desagradar, eu gostaria muitíssimo que você saísse desse vídeo com 3 pontos principais com bastante clareza. A primeira e mais óbvia de todas é que até quando a gente tenta agradar, a gente vai desagradar. Isso é inevitável.
E justamente por isso não tem como a gente agradar a todos. Mas eu acho que o maior problema da gente querer agradar todas as pessoas é que a gente acaba desagradando a nós mesmos. A gente acaba abrindo espaço ou até mesmo nós próprios nos colocando em situações nas quais a gente se sente invadido, desrespeitado e até mesmo não visto nas nossas necessidades e nas nossas singularidades. É quase como se a gente perdesse o direito de existir. O ponto número 2 é de que mesmo quando a gente desagrade ao outro, mesmo quando a gente fale, por assim dizer, em atender expectativas alheias, ou que a gente não haja de forma perfeita, ainda assim o que vai ser mais importante vai ser sempre a nossa postura interna. Você pode sim desagradar, não aceitar, dizer não e errar, inclusive, o quanto for necessário, desde que você se mantenha numa postura de honrar a si mesmo e honrar ao outro que é importante para você. Desde que você consiga fazer isso de uma forma assertiva, principalmente aí quando você precisar dizer um não ou colocar algum limite com alguém que é importante para você. Eu diria que um outro caso aqui também vai ser em situações nas quais talvez você precise admitir que você cometeu algum erro. E aqui, nesse aspecto e nos outros, o que vai ser vital e mais importante nesse processo todo é você desenvolver a sua comunicação, a sua assertividade e a sua capacidade de estabelecer limites. Eu diria que essas vão ser as ferramentas mais preciosas para você conseguir lidar com essa necessidade de ser perfeito e de agradar todo mundo a todo tempo. Porque são justamente essas ferramentas que no momento que a gente está ali numa saia justa, que a gente não sabe o que fazer, vão permitir que a gente honre para nós mesmos o que a gente precisa que seja honrada. Seja dizer um não, seja dizer, eu não penso exatamente como você, mas tá tudo bem, né? São justamente essas ferramentas que vão dizer pra gente que é ok a gente falar o que precisa ser falado. Tudo vai depender da forma como a gente faz isso. O terceiro e o último ponto, eu diria que é o seu amor próprio. Gente, não há como a gente buscar o amor do outro se a gente se odeia ou se a gente não se aceita por ser quem é. Por mais clichê que isso possa soar, cultive o seu amor próprio. E reconheça o fato de que o amor de si mesmo é fundamental antes mesmo de você buscar a aceitação dos outros. Não vai dar, né, gente, pra gente fazer de tudo para que o outro nos ame, se o preço que a gente paga para que isso aconteça é a gente se desrespeitar, é a gente não poder ser quem a gente é a gente se esconder, compreende? E além de tudo isso, uma pessoa que antes de mais nada se ama, se aceita e se respeita, vai ter muito mais condições de melhor amar, respeitar e aceitar o outro apesar das imperfeições. E fazer tudo isso com amorosidade e generosidade. Mesmo que haja coisas as quais você pense ou imagine que precise evoluir, você já merece ser amado e respeitado por quem você é hoje. Eu espero muitíssimo que esse vídeo tenha tocado seu coração e te ajudado a jogar luz aí sobre alguma questão a qual você vem enfrentando. Confesso, né, gente, que a gente querer agradar a todos e a todo custo é algo extremamente exaustivo e cansativo. E eu torço muito para que você consiga, em certa medida pelo menos, se libertar dessa constante necessidade de aprovação. Esse era o meu recadinho de hoje, vou ficando por aqui. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!